Agora nós vamos iniciar nossa aula da disciplina de Geografia. Nós vamos dar continuidade aos recursos minerais e agora nós vamos ver os recursos minerais e energéticos, tá? Iremos estudar a diferença entre os minerais, metálicos e os não metálicos. Os metálicos são aqueles que possuem metais em sua composição, tá? Como ouro, níquel, manganês. Já os não metálicos, como o próprio nome já diz, né? O próprio nome já fala, é aqueles que não têm esses componentes, né? Componentes dessa natureza. E tem também os os minerais energéticos, tá? Que são aqueles que são utilizados na produção de energia. Agora nós vamos ver, né, no livro, ele vai dar alguns exemplos para que vocês consigam compreender melhor. A professora Elaine aproveitou que os alunos estavam bastante empolgados e apresentou-lhes os diferentes tipos de minerais. Eles podem ser classificados como metálicos e não metálicos. Podemos facilmente diferenciar os minerais metálicos dos não metálicos. Basta observar algumas de suas características, como a cor, tá? Os minerais metálicos apresentam uma cor brilhante, ele brilha, né? Muito semelhante a um metal. Por outro lado, a cor dos minerais não metálicos ela é opaca. O que quer que significa opaca? É sem claridade, sem brilho, que não reflete na luz. A professora Elaine levou alguns minerais para a sala de aula para os alunos observarem e verificarem o que havia acabado de explicar. Analise você também com atenção as cores e o brilho destes materiais, depois classifique-os como metálicos ou não metálicos. Vocês observando, você sabe que já sabendo que os metálicos são aqueles que têm brilho, né? Que é brilhoso. Você já olhando os dois minerais aí, você já diferencia o que é metálico e o que é não metálico. Página 20. Os minerais metálicos são aqueles que apresentam ferro, né, em sua composição, já os não metálicos não têm ferro em sua composição. Para que os alunos pudessem entender um pouco mais sobre os diferentes tipos de minerais, a professora Elaine mostrou a eles o seguinte esquema. Classificação dos recursos minerais energéticos. Então, minerais metálicos, minerais não metálicos e os minerais energéticos. Os energéticos são aqueles que são utilizados para a produção de energia, né, como a tia já falou, como o petróleo, por exemplo, o carvão também. Eles são utilizados na produção de combustíveis. Converse com o professor e colegas e procure elencar outros minerais que podem ser classificados em metálicos, não metálicos e energéticos. Depois preencha a tabela com 2 exemplos de cada um. Então, vocês vão pesquisar, né? Minerais metálicos, não metálicos e energéticos, 2 de cada, tá? Marinho e os amigos ficaram pensando em quais elementos de sua casa têm origem nos recursos minerais metálicos, não metálicos e energéticos. Foram então pesquisar e encontrar as informações da página seguinte. Aí na página 21 ele traz a importância, né, dos recursos minerais e faz esse levantamento aí, né, do tijolo, ele é argila, o bloco é areia, né, a lâmpada tem o alumínio. Então, ele traz diversos exemplos aí. Vamos para a página 22, essa 21 nós não iremos fazer, a 22 também não, tá? E aí nós vamos para a 23, que é a revisão dos minerais, do que a gente estudou, né? Os alunos aprenderam muitas coisas sobre os recursos minerais. Vamos ver se você aprendeu também. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Os minerais não possuem nenhuma importância para a sociedade. Os minerais são extraídos das rochas. Os minerais são importantes matérias-primas, pois com eles se fabricam diferentes produtos. A extração dos recursos da natureza não gera nenhum impacto ambiental. Número 2. Urbano decidiu elaborar uma tabela com o que aprendeu na aula. Em uma coluna, ele escreveu o nome de um mineral, na outra, de um produto que pode ser produzido a partir do mineral indicado. Ajude-o a completar. Ele já colocou aí grafite, né, a matéria-prima, o mineral, e o produto, o lápis de escrever. 3. Escreva A para os minérios metálicos, B para não metálicos e C para recurso energético. E nós temos aí o ouro, o ferro, o flúor, o cobre, o calcário, o petróleo, o quartzo, o chumbo, o sal marinho, o gás natural, o diamante e o carvão mineral.
Lê a notícia a seguir sobre um grande desastre ambiental causado pela atividade mineradora no estado de Minas Gerais no dia 25 de janeiro. Vocês vão fazer a leitura, em seguida vai responder a atividade aqui embaixo. Na letra A, a segunda notícia, qual foi o desastre ambiental ocorrido? Quais foram as consequências do desastre para a população local? Letra C, explique por que devemos afirmar que o desastre em Brumadinho modificou a forma de relevo no lugar. Anitta ficou em dúvida se a extração de minerais como o ouro, calcário e o ferro, por exemplo, alteram o relevo de alguma forma. Observe as imagens a seguir e elabore uma resposta para ela, explicando por quê. Aí nós estamos vendo, né, a extração do ferro aí na serra e a extração do calcário no Paraná. Certo? E aí vocês vão elaborar aí o que ele pede, né? Responder a pergunta de Marina, ok? De Anitta, desculpa. Estamos encerrando a nossa aula de geografia. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos.